Olá pessoal, vamos fazer um novo exercício de escoamentos compressíveis, medição de velocidade com um tubo de pitot num escoamento supersônico. Os slides estão disponíveis no site, assim como o formulário e as tabelas. Dúvidas e sugestões deixem aqui nos comentários. Considere um ponto no escoamento supersônico em que a pressão seja de 0,4 atm. Um tubo de pitot é inserido no escoamento nesse ponto e a pressão medida pelo tubo é de 3 atm. Calcule o número de Mach e a mudança de entropia através do choque. O que nós temos que considerar aqui nessa questão é o seguinte: quando você insere um tubo de pitot num escoamento supersônico, o pitot aqui vai medir a pressão de estagnação, a velocidade nula. A pressão estática aqui de 0,4 é a pressão antes do choque. Com a presença do tubo, se aqui é a velocidade nula, vai haver um choque, e a gente está considerando aqui um pitot, um corpo rombudo, um choque normal, destacado do corpo. Esse choque normal vai causar uma redução da velocidade para um Mach subsônico depois do choque, e é esse ponto que vai ser desacelerado para a condição de estagnação. E nós já vimos em aulas anteriores que a pressão de estagnação não é constante através do choque. A temperatura de estagnação, sim. A pressão de estagnação, não. Portanto, essa pressão de 3 atm é a pressão de estagnação após o choque. E nós temos a pressão estática antes do choque. Com isso aqui, como que nós vamos resolver? Se nós pegarmos o formulário, essa equação foi desenvolvida na aula teórica, nós temos a pressão de estagnação depois do choque em função da pressão estática antes do choque. Aqui a equação está em função do Mach antes do choque e o Mach depois do choque. A questão é, o Mach depois do choque, nós também temos uma equação que relaciona ele com o Mach antes do choque. Então, eu só não substituí essa parcela aqui para a equação não ficar muito grande. Mas, no final das contas, essa equação da pressão de estagnação depois do choque e a pressão estática antes do choque ficam em função do Mach antes do choque. Esse gráfico que eu plotei aqui é essa equação em função do Mach antes do choque. O que nós sabemos? A pressão de estagnação depois, 3 atm, e a pressão estática antes, 0,4. Eu preciso converter aqui para Pascal ou quilopascal? Não precisa. Por quê? Porque o fator de conversão é multiplicativo, a conversão vai cortar aqui, vai dar o mesmo resultado. Então, nós temos uma razão de 7,5. Graficamente, nós podemos buscar aqui no gráfico de x, aqui no gráfico de y, né? Aqui está em Mach, aqui no eixo x está Mach, aqui está Mach 1, né? Mach antes do choque, e aqui está a razão da pressão de estagnação depois do choque e a pressão estática antes do choque. Se nós buscarmos esse valor de 7,5 no eixo de x, nós temos aqui 7,5, vamos estar aqui 7,13, 7,5, está aqui 2,34, ou seja, o Mach antes do choque é aproximadamente 2,34. Se você não tiver o gráfico para poder estimar, como é que você vai ter que fazer aqui? Vamos ter que estimar um valor inicial do Mach, calcula esse lado direito, compara com o lado esquerdo, e aí você faz um processo de ajuste, né, do erro. Você reduz aqui, faz uma divisão do erro relativo e estima um novo valor do Mach até você convergir para um valor. Vou deixar por conta de vocês para fazerem isso. Qualquer dúvida, vocês deixem aqui que eu explico para vocês com mais calma nos comentários. Mas, fazendo esse processo, nós tivemos um Mach aqui de 2,3346. Aqui um processo iterativo, né, de estima um valor, ajusta e corrige esse valor estimado. E a entropia? Bom, a entropia para gases ideais, nós sabemos que a variação de entropia através do choque é Cp, ln da temperatura, depois e antes, menos o R, ln de P2 por P1. Só que tem uma forma mais simples de nós resolvermos isso aqui, considerando o quê? A condição de estagnação, o S2 de estagnação é igual à entropia do ponto 2 e o S1 de estagnação é igual à entropia no ponto 1, porque nós estamos, a constante de estagnação é a condição em que nós levamos o escoamento para velocidade nula isoentropicamente. Portanto, a variação da entropia e a variação da entropia de estagnação vão ser as mesmas. E
nós vimos o quê? Se a gente considera que a variação da entropia de estagnação vai ser o Cp ln da temperatura 2 de estagnação pela temperatura 1 de estagnação, menos R ln da pressão 2 de estagnação pela pressão 1 de estagnação. Nesse momento do curso, eu já espero que vocês saibam e lembrem que a temperatura de estagnação é constante através do choque. Por quê? Porque a entalpia antes do choque é igual à entalpia depois do choque, a entalpia de estagnação, certo? A entalpia de estagnação é definida como a entalpia mais a parcela da energia cinética antes do choque é igual a... Deixa eu colocar esse zerinho aqui maior para vocês não confundirem. É igual a entalpia depois do choque mais a parcela da energia cinética depois do choque. Isso aqui resulta que a temperatura de estagnação antes do choque é igual à temperatura de estagnação depois do choque. Ln de 1 é zero, portanto, isso aqui fica zero. Logo, nós podemos calcular a variação da entropia através do choque como menos o R, Ln de P2 de estagnação menos P1 de estagnação. Isso aqui eu sei? Bom, não. Então, como é que nós vamos calcular isso daqui? Eu sei P2 por P1, que é igual a 7,5. E aí nós vamos usar um artifício muito utilizado no livro do Anderson, que é o quê? Eu quero P2 por P10, pressões de estagnação, que é igual ao quê? Pressão de estagnação 2 pela pressão 1, vezes a pressão 1 pela pressão de estagnação 1. Isso aqui não vai cortar aqui, ó, P1 com P1, não fica P2 por P10? Aqui eu coloquei P10, vou colocar P10 aqui para manter a consistência aqui. P10, P10, certo? Então, isso aqui, esse valor aqui eu já sei, P2 por P, que é 7,5. Então, eu preciso calcular essa parcela aqui. Como é que eu vou calcular isso daqui? Bom, lá das equações isoentrópicas, nós sabemos que P10 por P1 é igual ao quê? T10 por T1 elevado a K sobre K menos 1. K sobre K menos 1. Essa equação aqui vem das equações isentrópicas, né, das relações isentrópicas para gases ideais. E a temperatura de estagnação T10 por T1? T10 por T1, nós já sabemos que é 1 mais K menos 1 sobre 2, Mach 1 ao quadrado. Isso aqui tudo vezes Mach 1 ao quadrado. Isso aqui veio da definição da entalpia de estagnação, é a parcela da entalpia mais a energia cinética. Específicas aqui, não é? Quando a gente deixa isso em função da temperatura de estagnação e do número de Mach, a gente obteve essa equação aqui. Então aqui nós temos condições de calcular a razão da pressão de estagnação do ponto 1 em relação à pressão estática. Vai ser 1 mais o K do ar, 1,4 menos 1 sobre 2, vezes o Mach antes do choque. E o Mach antes do choque nós já calculamos aqui 2,3346. 2,3346 ao quadrado. Fazendo essa conta aqui, nós temos a razão da pressão de estagnação do ponto 1 com a pressão estática do ponto 1 igual a 13,1996 e outras casas decimais aqui. Eu recomendo vocês pegarem o valor que ficou na calculadora e já fazerem a conta aqui da pressão de estagnação P02 por P01, que é igual ao quê? Essa primeira parcela, que é 7,7,5, né? 7,5, vezes o inverso da pressão de estagnação pela pressão estática, ou seja, dividido, né? Dividido por isso daqui, ou 1 vezes 1 sobre, né? 1 sobre essa parcela de 16,199696, que vai dar igual a 0,56819. Daqui a gente substitui agora
na nossa equação da variação da entropia, nessa equação aqui, que ficou só em função das pressões de estagnação. Então, deixa eu arrastar aqui para baixo. A nossa variação de entropia, vou fazer aqui de preto, a variação de entropia é menos o R, que é 0,287 kJ por quilograma Kelvin, vezes Ln de P02 por P01, que é 0,56819. Logo, a variação da entropia através do choque vai ser 0,162238 kJ por quilograma Kelvin. Então, pelas fórmulas, é isso daí. Vou pôr aqui, ó, P10, né, para manter a consistência aqui. Pressão de estagnação. Então, pelas tabelas, como é que nós resolvemos isso pelas tabelas? Você tem que saber qual tabela vai buscar. Nós vimos que tem um choque, não é? Tem um choque normal, consequentemente, nós vamos buscar na tabela de choque normal o K1,4, né? Nós temos a tabela para isso, e olha só, na tabela nós já temos a coluna da pressão de estagnação depois do choque em função da pressão estática antes. Então nós vamos buscar o valor de que? 7,5 aqui. Cadê o valor de 7,5 aqui? Tá aqui entre esses dois valores aqui, ó. Vou separar esses dois valores aqui, ó. Entre 2,32 e 2,34. Tá aqui, ó, o nosso valor de Mach, da pressão, né, de estagnação, está nesse intervalo aqui, 7,5. Consequentemente, o nosso Mach está entre 2,32 e 2,34. Fazendo uma interpolação linear, a gente obtém um Mach de 2,33467, bem próximo do que a gente obteve nas contas, né? Aqui a gente está fazendo uma interpolação linear, mas como são valores muito próximos, é uma aproximação bem satisfatória. E a nossa tabela já dá a variação de entropia também. Então eu já fiz aqui também a interpolação para a variação da entropia, a gente obteve aqui o valor de 0,1622, que é o mesmo valor, né, que a gente calculou ali, 0,162238, aqui que a gente calculou 0,162279 kJ por quilograma Kelvin. Então, pela tabela, é bem rápido. Nós também podemos resolver pela calculadora online da Virginia Tech. A gente tem que olhar onde? Onde que nós vamos entrar aqui na calculadora? Na relação de choque normal. Só que eu vou entrar com o valor de Mach aqui? Não, nós vamos entrar, ó, pressão 1 pela pressão de estagnação do ponto 2. Aqui, então, eu vou ter que inverter esse valor de 7,5, dá 0,13333, dá uma dízima, 0,1333333, calculando aqui, a gente acha o Mach 1, 2,3346, tá aqui, ó, 2,3346, eu anotei o valor aqui. A razão do Mach depois do choque, a razão da pressão de estagnação. Ó. Ele já me dá as razões das pressões de estagnação antes e depois do choque. 0,5681, eu já anotei aqui. Ó. O valor que a gente fez lá, calculando, deu 0,56819, aqui, 0,56814, bem próximo. Por que eu vou pegar esse valor? Porque aí, com a variação da entropia, ele já podia ter colocado aqui, ele não colocou, mas a gente calcula, menos R, porque aí vai depender do R, não é? Depende do gás também, porque aqui também depende do K e depende do R. Menos R, 0,287 kJ por quilograma Kelvin, Ln de P02 por P01, que dá 0,162279. Lá a gente calculou 0,162238 kJ por quilograma Kelvin. Na tabela deu o mesmo valor, né? 162279, aqui, ó. Exatamente o mesmo valor pela tabela e pouca diferença em relação ao valor que a gente fez o cálculo. Por quê? Porque aqui a gente aproximou o Mach, né, na quarta casa decimal aqui. Lá o Mach usou mais casas decimais, por isso deu essa pequena diferença. Mas aí, então, nós calculamos o Mach antes do choque em função, ou a velocidade do escoamento, né, em função da medição do tubo de Pitot, da pressão de estagnação e da pressão estática antes do choque. E é isso aí. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. As tabelas e as equações estão disponíveis lá no site.